Fala pessoal, sejam bem-vindos aí de volta. Vamos continuar aqui então com o nosso projetinho. Deixa eu abrir o zip. Vou abrir aqui o nosso projeto, colocar aqui na vista 3D. Vou colocar aqui uma vista isométrica. E aí está o nosso galpão. Tá. Bom, gente, o que falta aqui para a gente fazer? A gente precisa criar... Nesse vídeo aqui eu vou criar então com vocês dois novos itens. Aliás, três novos itens. Aqui a gente vai criar as correntes, os contraventamentos e a escora do beiral. Tá. Eu vou explicar para que serve cada um desses componentes. Bom, já vamos fazer o seguinte, vamos começar com a escora do beiral. Então vamos criar uma nova layer e eu vou chamar de escora do beiral. Daqui vamos colocar uma cor verde, por exemplo. Não. Preciso dar um contraste melhor. Vou colocar amarelo. Vou acionar essa layer. E é o seguinte, eu poderia ter feito a escora do beiral antes, porque ela vai passar por tudo aqui. Para que serve a escora do beiral? A escora do beiral é uma barra que vai ficar aqui, ó, barra nova. Eu vou colocar aqui, ó, deixa eu acionar essa opção. Eu vou colocar aqui por exemplo, 0.2 metros para baixo desse nó aqui, onde está essa terça, e vou ir até aqui, tá? Primeiro vamos fazer a barra, depois eu vou explicar o porquê que a gente tem essa barra aqui, que é a escora do beiral. Agora vamos pegar barra, descrever. Essa barra aqui, ela é uma barra que precisa ter uma boa resistência à compressão, uma boa característica de resistência à compressão. Geralmente um perfil que tem essa boa resistência à compressão é um perfil que é o perfil que está aqui na categoria de perfil dobrado, esse aqui, ó, tubo quadrado dobrado. Tá. Eu vou aqui em editar a lista de elementos, vou procurar aqui a lista da VM Brasil. Eu vou deletar essa aqui. Aí agora a gente só fica com a quadrada. E aqui eu geralmente uso um perfil 100% a 3 milímetros de espessura. Então a gente não tem aqui no caso. Então no caso eu vou criar um perfil. Então ó, novo, aqui ó, adicionar novo elemento à lista. Aí aqui eu vou dizer que é um 100% na 3. Então a altura total já está 100. Aqui a espessura é 3. Raio de concordância inferior 3. Aceitar. O que falou? Deve introduzir uma referência. Tá. 100% na 3. Aliás, isso aqui é do perfil. Lista personalizada. Aí, ó, ele cria aqui uma lista personalizada com esse perfil que foi criado. Eu poderia criar outros perfis que eu quisesse. Aceitar. E aí, ó, é um tubo quadrado. Agora eu preciso acertar a posição desse tubo quadrado. Então, ó, eu vou aqui na vista 3D. Vamos achar esse tubo. Tá lá do outro lado? Tá aqui. Olha lá, ó, é esse tubo aqui, ó. Eu quero que ele fique bem no meio da viga, do pilar. Tá? Que pilar que é esse? Esse pilar, barra, descrever. Esse pilar aqui é esse aqui, 250 por 32,7. Opa. Se eu não me engano, aqui 250 por 32,7. Não.
editar. Aqui eu consigo ver as informações desse perfil. Tá? Eu poderia abrir o catálogo da Gerdau, mas aqui é mais fácil de ver. Então a altura total dele é 258 milímetros. Então eu tenho que jogar aquele tubo 258 dividido por 2. 129 milímetros para trás. Tá, aqui eu vou cancelar, fechar. E agora eu vou pegar, descrever, disposição. E esse tubo aqui, aqui ó, em descrever disposição, a gente consegue, aqui ó, se vocês forem ver, esse eixo azul é o eixo Y. É só vocês verem aqui ó, que o eixo azul tá naquela direção que a gente quer jogar o tubo. Então aqui em Y, eu vou colocar, era 129, vou colocar 129 para ele deslocar na direção Y, ó, tá vendo? Ele desloca 129 milímetros, até colocou uma cota aqui, aceitar, olha lá. Agora se a gente for ver aqui na vista 3D, acho que ele tá aqui desse lado, olha lá, ele ficou bem na região central do pilar. Tá, agora que eu desenhei ele, vamos entender o porquê que a gente tem esse tubo. A escora do beiral é para o seguinte, imagina que vem um vento aqui, ó, o vento a 0 graus, que vem e bate de frente aqui ó, nesse pórtico. Tá vendo? Bate de frente aqui nesse pórtico. Esse pórtico ele vai ter aqui fechamento frontal e tudo mais, vai ter outros pilares. Esse vento ele vai gerar uma carga que vai ser transmitida por esse tubo. Quer dizer, esse vento ele vai empurrar esse pilar para trás, certo? E aí, por sua vez, esse pilar vai comprimir a escora do beiral, empurrando esse outro pilar para trás. Quando esse pilar é empurrado para trás, que eu digo assim, ó, nessa direção, para cá, vai ter um contraventamento que a gente vai desenhar aqui ainda. Vai ser um tubo, contraventamento vai ser um tubo que vai ligar daqui até a base desse pilar. Então, quando a escora do beiral gerar uma força aqui para trás nesse pilar, vai acionar o contraventamento, que vai ser tracionado, e essa força vai vir aqui para a base desse pilar. Tá? Então, basicamente, essa escora do beiral é só para levar a carga de vento que vem daqui para o contraventamento que leva a carga para a base. Tá? E isso dá estabilidade para a estrutura. Isso dá resistência para a estrutura como um todo. Tá? Para isso que serve a escora do beiral. Agora a gente já podemos definir a encurvatura dele. Aqui a gente pode deixar comprimento de flambagem em ambos os planos como sendo 1, tá? Como se fosse biarticulado. Por mais que a gente vai aqui na hora do detalhamento soldar a escora do beiral ali, né? Ou a gente vai fazer uma ligação que caracteriza, a gente vai fazer uma solda em todo o contorno, por exemplo. Só que a questão é a seguinte, gente, um tubo de 100 por 100, assim, desse jeito, ele não tem muito momento de inércia em relação ao X ou em relação ao Y, então ele não é assim tão capaz de conseguir transmitir momento fletor. É aquela história que eu já expliquei antes para vocês. E daí, então, a gente pode considerar biarticulado, tá? Para ser mais conservador. Se a gente considerar bi-engastado, a gente está sendo menos conservador, tá? Poderia considerar também, só que eu prefiro ser mais conservador e considerar biarticulado. A flambagem lateral, a gente tem que considerar aqui também, ó, 1. Não existe nenhum travamento no comprimento da escora do beiral, então a gente tem que considerar aqui 1. Tubo geralmente não tem problemas, tubo não tem problemas com flambagem lateral com torção, tá? Então não precisa se preocupar muito com isso, é mais por flambagem, por compressão mesmo, porque ele vai ser comprimido, né? A flecha limite, não existe uma flecha limite que a norma determine para esse tipo de elemento, então a gente tem que determinar de qualquer jeito para o CPCARD não encher nosso saco. Vamos deixar aqui ali sobre 250. Esse tubo ele vai ser mais submetido à compressão, então
ele não vai ter grandes flexões aqui nele. Então não vai... ele não vai fletir. Então não tem nem por que se preocupar com a flecha dele. É isso, tá? Agora vamos copiar esse elemento. Copiar. Seleciona o botão direito. Agora pega esse ponto aqui de referência e leva para cá. Para cá. Então a escora do beiral, ele aparece aqui em todos os pórticos. Tá? Se bater um vento por aqui, nessa face, aí aqui essa escora do beiral vai ser comprimida, que vai acionar esse contraventamento que vai estar desse lado. Beleza. Bom, vamos lá. Que mais que falta aqui? Vamos espelhar essa escora do beiral para o outro lado. Depois a gente faz o contraventamento. Então, simetria de elementos no plano XY. Vai dar certo. Seleciona a escora do beiral. Todos os componentes que a gente acabou de criar. Botão direito. E agora vamos criar um plano de simetria aqui, ó, pegando esse ponto aqui da cumieira para esse ponto aqui, ó. Aí ele joga lá para o outro lado. Vamos ver se ele ficou certo. Tá certo. Vamos olhar agora como ficou no 3D. Aí, certinho. Beleza. Beleza, certinho. Dos dois lados está certinho. Gente, a gente poderia fazer... É obrigatório a escora do beiral? Não é obrigatório. A gente poderia atribuir essa função de transmitir essa carga de vento e acionar o contraventamento para as terças de fechamento lateral. Só que para isso a gente deveria adicionar rigidez bastante nessas terças para elas poderem ter essa função. E aí então a gente teria, por exemplo, que usar perfil tubular para as terças de fechamento lateral. É menos viável economicamente, tá? Então eu recomendo que se use escora do beiral, porque a gente sempre vai ter um vento a 0 graus ali e que vai causar esse efeito, tá? Beleza. Vamos agora colocar as barras de contraventamento. Então, contraventamento, eu vou explicar a função dele aqui. Contraventar o galpão é muito importante, contraventar cobertura é muito importante. E funciona da seguinte forma. Geralmente, a gente contraventa o primeiro pórtico, o primeiro vão aqui, entre o primeiro e o segundo pórtico, e aqui entre esses dois primeiros pórticos aqui vindo pelo lado direito. Tá? A gente contraventa aqui e aqui. Vamos fazer esse contraventamento, depois eu faço mais alguns outros comentários. Então, ó, vamos criar aqui uma layer. E vou criar uma nova layer chamada contraventamento. E eu vou deixar isso aqui qualquer cor aqui, porque eu vou deixar qualquer cor, gente, porque quando eu uso uma barra de contraventamento, vocês vão ver que ela fica com uma configuração diferente. Agora eu vou pedir para criar uma nova barra. Só que aqui, ó, nessa janela, já vou definir aqui, ó, clica nesse botão, já vamos definir aqui, que é contraventamento. Então, ó, aqui, ó, a gente vai nessa opção de tirante, isso é uma coisa nova, tá? Então aqui, ó, nessa opção de tirante, não, acho que no mezanino vocês viram isso aqui, né? Eu já tinha mostrado isso aqui para vocês, né? Toda essa questão do contraventamento. Então, contraventamento é essas barras que a gente coloca formando um X e que só trabalha sob tração, tá? Mas não quer dizer que
Mas não quer dizer que também não vai ocorrer compressão nela. Ocorre, mas ela vai flambar e aí ela vai perder a função. Então só vai funcionar a que está sendo tracionada. Tá, então imagina esse pórtico aqui, ó. Imagina esse pórtico. Calma aí. Deixa eu ver se tem alguma melhor aqui. Aqui, ó. Essa aqui tá boa. Essa imagem tá boa. Imagina esse pórtico aqui, ó. Aí eu aplico uma carga aqui, ó. Nesse nó para a direita. Do jeito que tá aqui. Ele vai deformar assim. O pórtico ele vai tender a ir para a direita, assim, do jeito que tá sendo mostrado aqui. Quando ele tende a ir para a direita, esse contraventamento tende a ser tracionado do jeito que está sendo mostrado aqui. T de tração. E esse aqui tende a ser comprimido, esse que está vermelho tracejado. Só que já que o contraventamento é uma barra bem esbelta, ela vai flambar quando não estiver submetido à compressão. O que não tem problema, tá? Para o contraventamento, não tem problema flambar. Tá? É claro que para os elementos construtivos primários, não pode flambar. Agora, para alguns como fly brace, que é auxiliar, o contraventamento, depois as correntes que eu vou mostrar lá para vocês. Esses aí eles podem flambar, que são os elementos auxiliares, tá? Então o contraventamento ele pode flambar. E aí quando ele sofre compressão e flamba, ele perde o efeito estrutural dele. Então aqui no CIP, esse elemento de tirante é um que, quando ele está sendo submetido à compressão, o CIPCAD ele não considera no cálculo, ele tira ali na hora aquela barra. E só considera a barra sob tração. Tá? Ele tem essa inteligência aí automática. Aqui, para contraventamento, eu, na 95% das vezes, eu uso tubo redondo, de meia polegada, R12. Aqui ele tá como R12, mas seria o 12,7 milímetros, né? Que é meia polegada. Tá? Aceitar. Beleza, agora o que a gente criar aqui já vai ser tirante, já vai ser com essa configuração. Aí a gente vai contraventar aqui dessa base do pilar até a escora do beiral, dessa forma assim, e dessa base até a escora do beiral. Aí. Aqui a gente pode acionar esse triângulo, mostrar ou ocultar incidência, só para ver se tem algum erro aqui quando a gente fez esse contraventamento. Aparentemente, nenhum erro. Bom, agora, olha só. Vamos de novo naquele raciocínio. Bate o vento a 0 graus. Bate o vento a 0 graus, o vento que vem aqui. Bate nesse primeiro pórtico. Aí tende a fletir esse pilar. E aí que comprime a escora do beiral e que traciona esse contraventamento aqui, ó. Traciona esse aqui, ó. Esse contraventamento aqui que depois passa esse esforço para a base e isso dá estabilidade para a estrutura. Tá? Agora, uma regra de contraventamento. Quando a gente contraventa um plano aqui, a gente tem que contraventar tudo, tá? Para amarrar toda esse vão aqui, tá? Depois, vamos desenhando, eu vou explicando. Ó, repara que quando a gente usou um tirante, a opção de tirante, o CIP, ele automaticamente já articulou as extremidades da barra, tá vendo? Ele já articulou as extremidades da barra, ele já atribuiu o comprimento de flambagem travado, ele não vai fazer cálculo de flambagem, ele não vai considerar flambagem, nem flambagem lateral por torção, ele já faz todas essas configurações automáticas. A gente não precisa atribuir nada. E também ele não vai calcular flecha aqui, porque também não faz sentido flecha. Tá? Então, ó, outro contraventamento que a gente precisa colocar é entre a escora do beiral e essa primeira terça aqui. Exatamente. Essa primeira terça aqui, essa ponta. Já vou explicar o porquê, ó. Ó, de novo, vem da escora do beiral desse lado e vem até esse nó aqui, ó, da primeira terça. Beleza. Agora, a gente tem que contraventar essa água aqui, ó. A água esquerda que a gente está chamando, né? Mas antes, vamos ver como que tá ficando. É uma barra o diâmetro bem pequenininho comparado com as outras barras aqui.
E na verdade aqui a gente vai ter que jogar ela para trás. A gente vai ter que jogar ela 129 mm para trás, que é a altura do pilar, né? Então, ó, a gente vai ter que vir... Gente, depois na parte de detalhamento desse galpão vocês vão entender tudo, como que a gente vai conectar esses contraventamentos e tudo mais na estrutura, tá? Aqui a gente está mais preocupado com a parte de cálculo estrutural. Então, ó, eu vou descrever... Opa! Barra descrever disposição. É engraçado, ele não deixa eu descrever disposição de contraventamento. Tudo bem. Então vamos deixar do jeito que está mesmo. Na prática mesmo, esse tubo na verdade ele vai ficar aqui na metade do pilar, para ser conectado aqui, através de parafuso e uma chapa Goussé. No mezanino, vocês lembram que a gente usou contraventamento de cantoneira, né? Aqui no caso, geralmente eu uso de tubo redondo mesmo. Legal. Aí fica assim, beleza? Agora vamos contraventar aqui a água esquerda. Então vamos na vista dela, janela, água esquerda. Ué. Tá. Então a gente tem que contraventar esse primeiro vão aqui, certo? Bom, barra nova. Aqui é o seguinte, a gente pode contraventar de terça por terça, entre terças, ou a gente pode pular uma terça. Fazer aqui, ó, daqui pra cá e daqui pra cá. Ou a gente pode pular mais de uma terça também. Nesse caso aqui, eu vou pular 2 terças. Ó, eu vou fazer algo assim, ó. Daqui pra cá e daqui, aí fica uma barra aqui, aí daqui pra cá. Botão direito e é a mesma coisa aqui, ó. Daqui pra cá e pra lá. Aí. Agora deixa eu ir para a vista 3D e vamos contraventar agora a outra água. Aliás, a outra água não precisa, a gente pode espelhar esse contraventamento. Então vamos fazer isso já. Então a ferramenta, simetria, aí vamos pegar, ó, essa. O contraventamento fica representado aqui por essa linha tracejada. E essa. Botão direito. Vamos definir um plano. Pega esse ponto aqui da cumieira e esse aqui o outro também da outra cumieira. Aí pronto, ele já fez do outro lado, já deu certo aqui esse espelhamento. Tá, o que eu queria explicar aqui para vocês agora depois de desenhar é o seguinte. O que eu quis dizer é o seguinte, o contraventamento ele tem que ter nesse vão inteiro. A gente não pode, por exemplo, tá vendo esse xizinho que a gente fez pequenininho aqui, ó, entre a escola do beiral e essa primeira terça? Se a gente tirar esse contraventamento aqui, não vai estar contínuo esse contraventamento. E aí ele não vai ter ele não vai cumprir a função dele. Porque na cobertura, quando a gente tiver um efeito de torção aqui, e aí acabar acionando o contraventamento, por exemplo, esse contraventamento pode ser tracionado que depois vem para esse. E aí acaba aqui, ó, o esforço acaba aqui. E a ideia do contraventamento é levar esse esforço para as bases dos pilares, tá? Então se o contraventamento é acionado aqui, ele vai acabar terminando aqui no topo do pilar. Só que a ideia é depois vir para cá, depois vem para esse, depois vem para esse e vai para a base do pilar. Tá? Beleza, eu já falei um pouco sobre o contraventamento lá no mezanino. Ele serve para dar estabilidade a carregamentos horizontais, que aqui no caso vai ser os esforços de vento. Então quando o vento vem a 0 graus ou a 90 graus, ele tende a desestabilizar horizontalmente a estrutura, e isso aciona ou até torcer a estrutura nesse plano e tal. Cadê os eixos aqui? O eixo Z é o eixo vertical. Imagina que você tenta torcer essa estrutura em torno do eixo Z. Isso aciona os contraventamentos, e o contraventamento
dar estabilidade para a estrutura. Como que você vai torcer a estrutura? Não sei. Pode ser que você tenha um vento que tende a empurrar a estrutura para lá, na direção do eixo X positiva, mais forte aqui do que aqui, e isso tende a torcer a estrutura. Tá? Então o contraventamento ele dá essa estabilidade. Outra coisa, existem várias formas de contraventar. Quando a estrutura é muito comprida, a gente pode até colocar um pórtico contraventado, um vão aqui, por exemplo, esse central contraventado também. Mas aqui, uma regra é o primeiro e o último, então já vamos fazer isso. Vamos pegar copiar elementos, pega todas essas barras de contraventamento, vai selecionando de um por um. Vamos dar uma rotacionada aqui na vista para facilitar a seleção. Pega esses dois aqui. Aí, peguei todos os contraventamentos, botão direito. E agora pega dessa base e coloca aqui nessa. Pronto. Então a gente contraventou esse primeiro vão e esse último vão. Isso é obrigação, tá? Agora, pode ser que a gente, se o galpão ele for muito comprido, pode ser que seja uma boa ideia contraventar esse central aqui também, esse vão central. Ah, mas como que eu vou saber se é uma boa ideia? Aí é teste. Se você tem um galpão muito comprido, faz o cálculo sem contraventar o central e depois contraventa o central e calcula de novo e vê se algumas peças que não estavam passando começaram a passar e assim por diante. Aí é teste, tá, gente? Por isso que galpão, gente, é melhor fazer no CIPCAD mesmo. Se for fazer na mão, imagina o trabalho para você ficar fazendo cada um desses testes de uma estrutura que é grande, né? Você vai ter que ficar refazendo o cálculo ali tudo na mão. É mais complicado. Fazer na mão é uma boa quando você já sabe mais ou menos como que você vai fazer o negócio. Você já sabe, não, para esse comprimento aqui eu sei que eu só vou contraventar no primeiro e último pórtico. E, enfim, é quando você já tem uma previsibilidade da estrutura. Bom, contraventamos. Agora vamos fazer uma última coisa aqui nesse vídeo, que é fazer as correntes flexíveis, rígidas e o frechal, tá? E também entender para que serve esses caras. Bom, deixa eu ver uma coisa aqui. Ah não, tá tudo certo. Bom, vamos lá, vamos fazer essas correntes. Então eu vou criar uma nova layer e eu vou chamar de corrente e frechal. Tá, escreve assim dessa forma, você já vai entender o que é corrente e o que é frechal. E o que é corrente rígida e o que é corrente flexível. Vamos escolher uma cor, deixa eu ver uma cor aqui. Rosa não. Verde, acho que talvez verde seja interessante, que só tem os montantes diagonais de verde, mas eu vou colocar talvez um outro tom de verde aqui. Ou esse azul estranho aqui, ó, esse azul eu não usei ainda. Pessoal, aconteceu algum problema aqui quando eu comecei a desenhar as correntes, então eu vou ter que regravar essa parte, tá? Mas eu já vou mostrar aqui para vocês como ficou no final. Aí eu deleto as correntes e a gente refaz, tá? Não tem problema. Então, olha como que fica. Então tem corrente aqui nas terças da cobertura, entre todos os vãos. E aqui nas terças de fechamento lateral, entre todos os vãos também, tá? Eu vou deixar só as correntes aparecendo. E eu vou deletar essas barras. Apagar. Vou apagar tudo. Vamos ver como ficou.
Ele ficou com uns nós ainda que eu usei para criar as barras. Eu vou apagar de 1 só para vocês verem aqui do 0. E... beleza. Bom, gente, então, primeira coisa, criem essa layer, corrente frechal, dá uma cor aí da sua preferência e deixa ela acionada. Depois vamos aqui na vista da água esquerda, vamos girar assim, ó, e vamos fazer aqui, ó, a corrente aqui, aonde não tem contraventamento, só para não confundir. Tá, beleza, então, primeiro eu vou desenhar as correntes e frechal, e depois eu vou explicar qual é a função desses elementos. Então, ó, barra nova, aqui eu já vou pegar, vou clicar nesse botão para definir a corrente flexível, e o frechal vai ser tubo redondo de 10 milímetros de diâmetro. Geralmente esse é o valor que eu uso aqui para galpão desse tamanho, tá? Se a gente tivesse um galpão muito grande, as terças maiores, aí poderia usar um R12, um R14 e assim por diante. Isso aí vai dar experiência. Às vezes você coloca um R10, mas o seu fabricante, a empresa que vai fabricar a estrutura pede R12, aí você vai lá e altera. Então aqui é meio que... não existe uma regra fixa, tá? Vamos colocar R10 aqui, que é o mais utilizado. Aliás, vamos colocar o R12, tá? Eu até utilizo o R12, que é meia polegada a mais. Então vamos utilizar o R12, barra nova. Aí, ó, vamos puxar aqui, ó. Desse nó central, é verdade, deixa eu apagar esses nós só para não confundir vocês. Então, a priori, tava assim esses nós centrais. Certo? Tava assim. Então, vamos começar do 0. Barra nova, acho o ponto central, tem que estar acionado esse snap de ponto central. Daqui para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. A última não, porque a última vai ser uma corrente rígida, é outro perfil. Aí, ó, daqui agora para cá, esse é um frechal. E agora daqui para cá, esse é outro frechal. Agora eu vou mudar, e o frechal também é tubo redondo. O mesmo diâmetro aqui da corrente flexível. Agora eu vou pegar uma cantoneira para fazer a corrente rígida. Então, ó, cantoneira simétrica, pode pegar aqui, por exemplo, 1,5 polegadas por 3,16 avos e vou desenhar daqui para cá. Beleza, agora vamos entender qual é o racional, por que a gente coloca esses elementos aqui. Eu acho que eu vou até colocar aqui na vista 3D para explicar por aqui. Cadê? Tá aqui. Fica difícil de ver aqui, né? Acho que eu vou usar aqui mesmo. Aqui é mais fácil. Aqui fica mais fácil de entender. Então, esse elemento ele é colocado aqui para facilitar na montagem das terças na cobertura. E não só para facilitar a montagem, mas também para manter ela reta. Então, como que funciona? Imagina que a gente está montando as terças aqui nessa cobertura. Vamos começar por essa terça, tá? A gente vai pegar essa terça, é um perfil C de 6 metros de comprimento, mais ou menos. Vem daqui até aqui. E aí a gente posiciona aqui e aqui nos suportes. Pelo fato dessa cobertura ter uma certa inclinação, essa terça ela vai tender a criar uma barriga, ela vai tender a flexionar aqui. Fazendo... olha, acho que eu vou até fazer o seguinte. Vou colocar isso aqui no Paint, só pra gente conseguir desenhar. Tá, então, ó, a gente coloca essa primeira terça, ainda sem a corrente, seletor de cor não, ela tende a criar uma barriga, ela tende a flexionar. Claro que eu estou exagerando aqui na escala, tá?
Aí beleza, aí coloca essa outra terça, aí ela tende a flexionar também. Aí o que a gente faz? A gente liga essas duas terças através dessa cantoneira, que é a corrente rígida. Ué, eu queria aquele que é mais, o pincel mais espesso. Acho que é esse aqui, né? Não dá pra aumentar a espessura? Bom, eu não sou acostumado a mexer no Paint. Então aqui é essa corrente rígida. Aí até aí não acontece nada, né? Ainda tá flexionada essas duas cantoneiras. Aí a gente pega, liga uma barra redonda que vem daqui e vai para esse nó aqui, ó. Esse nó aqui. Essa barra redonda, ela é roscada nas pontas. E aí a gente passa ela por um parafuso, um furo, aliás, na terça, aqui e do outro lado, e aperta com uma porca de tal forma que isso aqui vai, o frechal vai puxar essa terça, para cima, para deixar ela retinha do jeito que está mostrado aqui, ó. Ela vai ficar retinha, tá vendo? E aí, pelo fato de ter a corrente rígida ela vai empurrar essa terça para cima. Aí é essa terça que também vai ficar retinha, tá? Aí, beleza. Aí eu vou montar essa terça aqui, ó. Essa terceira terça aqui, ó. Aí eu monto, ela fica assim. Aí eu vou e conecto a corrente agora que é flexível daqui para cá e aperto, e aí ela fica retinha. E assim por diante. Agora, deixa eu voltar lá para aquele desenho. Gente, por que essas aqui são flexíveis, correntes flexíveis, e essa aqui de cima é a corrente rígida? Porque é o seguinte, essa aqui, ó, essa aqui de cima, quando a gente aperta o frechal, traciona o frechal, essa empurra a terça de cima para deixar ela reta. Quando ela empurra, então essa cantoneirinha ela fica submetida à compressão. Então ela tem que ter uma certa rigidez para aguentar essa compressão. A gente não consegue colocar aquele tubo redondo de meia polegada aqui, porque senão ele ia só flambar e não ia conseguir empurrar essa terça aqui. Então a gente tem que colocar uma cantoneirinha com uma certa rigidez para isso, tá? As outras, as correntes flexíveis, elas só vão puxar a terça de baixo. Essa aqui puxa essa terça para cima, essa puxa essa terça para cima. Então elas são todas submetidas à tração. E aí então a gente consegue colocar esse tubo de meia polegada que eles têm resistência à tração o bastante para conseguir cumprir essa função, tá? Então é assim que funciona esse sistema aqui. Também é chamado de agulha, agulhamento, tem outros nomes, tá? Mas o nome mais correto é corrente flexível, corrente rígida, frechal. Beleza? Agora é o seguinte, essas barras aqui, elas são auxiliares, são barras auxiliares. Elas facilitam na montagem. Então, a gente não quer fazer nenhum tipo de cálculo estrutural que envolva flambagem lateral por torção. Então a gente vai considerar tudo travado, tá? Então aqui em curvatura, vou deixar tudo travado, tá? Agora, em curvatura lateral, seleciona elas todas aqui. E tudo travado também, ó, 0, 0, do jeito que tá aqui. Flecha limite, opa. Ó, dá para selecionar elas todas aqui, ó, fazendo uma caixa de seleção da esquerda para a direita, porque da esquerda para a direita ele só pega elementos que estão completamente dentro da caixa, ou seja, esses elementos que estão aqui centrais, ó. Aí eu seleciono essa aqui, botão direito. Flecha limite, o software ele obriga a gente a determinar. Não existe uma flecha limite que a norma pede para esse tipo de elemento. Então a gente vai ter que determinar aqui L sobre 1 para dar um limite grande para ela poder ter uma flecha, porque esses elementos acabam tendo bastante flecha, porque
pelo próprio peso próprio deles, tá? Então, só que na realidade, esses elementos aqui não ficam flexionados porque eles ficam tracionados ali depois de montado. Aí quando fica tracionado é igual corda de violão, ele fica paradinho ali, ele fica retinho. Tá, então L sobre 1. E última coisa, a gente vai articular os extremos. Tá? Porque depois lá no detalhamento vocês vão ver que isso aqui é tudo parafusado, um parafuso. As extremidades dessas barras são todas roscadas, a gente... Não é parafuso, né? Mas é roscada com porca na ponta. Depois vocês vão ver isso no detalhamento. Tá? Tem um monte de detalhes aqui que a gente tem que falar ainda no detalhamento. Tem que ter uma pra cá, outra pra lá. Enfim, depois a gente vê isso aí. Mas é tranquilo. Opa, eu articulei coisa errada aqui, ó. Apertar de novo pra desarticular. Tomem cuidado aí pra não articular coisa errada, tá, gente? Legal, então articulei todos os extremos. Agora eu vou em ferramenta, copiar elementos, mouse e barras, eu vou pegar todos esses, mais esses. Botão direito, eu vou pegar daqui, pra cá, pra cá, pra cá e pra cá, tá? Legal. Agora eu vou pra janela 3D, eu vou fazer agora daqui, ó. Então, para isso eu preciso criar uma vista que aqui no meu caso eu já criei, ó, essa vista lateral. Eu vou fechar essa vista para criar ela de novo para mostrar para vocês. Que isso? Não sei porque que tá assim. Deixa eu fechar essa vista. Para isso eu venho aqui, com a vista aberta eu vou em encerrar. Aí, agora eu vou abrir nova. Vamos fazer aqui desse lado. Pode escolher qualquer lado. Não, tem que ser do lado que eu já fiz esses aqui, ó. Porque depois a gente vai espelhar para o lado. Tá, então desse lado aqui, que é o lado esquerdo, vamos fazer aqui, ó. Mas vamos fazer uma vista. Vamos fazer uma vista aqui. Janela, abrir nova. 2D de um plano. Ó, sentido anti-horário. Esse ponto. Depois esse ponto. Eu preciso de 3 pontos para definir um plano. E eu quero definir esse plano aqui. Então, esse último ponto, eu vou chamar de vista lateral. Esquerda, por exemplo. Não cabe, mas tudo bem. Quase coube. Aí vamos fazer aqui, ó. De novo eu vou apagar esses nós. Vou apagar esses nós para não confundir vocês. Porque no de vocês vai estar assim, né? Sem nó nenhum aqui ainda. Então, ó, barra... nova, já vamos deixar aqui, vamos usar essa cantoneira aqui, ó, para fazer a corrente rígida aqui em cima, ó, não é até a escora do beiral, é até a outra terça, tá? Inclusive, gente, aqui tem um cuidado que vocês têm que tomar, no de vocês, quando vocês forem fazer isso, se gerar um nó aqui, tá errado, então a gente tem que desativar essa opção aqui, ó. Gerar nós em cruzamento. Se no de vocês está acionado isso aqui, aperta aqui para desacionar. No meu caso já está desacionado. E aí quando você for criar uma barra que cruza outra barra, ele não gera nó, que é o que é para acontecer. Tá? Tem esse detalhe importante. Essa é a rígida. Vamos trocar agora o perfil. Rapaz, agora eu não sei se eu estava com a leira. Tudo bem. Acho que eu estou sim. Corrente frechal, tá certo. Pensei que eu tava com a layer errada acionada. Agora vamos trocar aqui para tubo redondo. Estava usando o R12. Ok. Agora vamos fazer a corrente flexível desde aqui de baixo, bem no centro. Depois o frechal até o nó da terça. Tá, vamos reforçar aqui então a ideia. Como que isso aqui vai funcionar? Eu coloco essa primeira terça, vai criar uma barriga, ela vai flexionar para baixo. Aí eu coloco essa segunda terça, vai criar uma barriga, vai flexionar para baixo. Eu conecto essas duas terças através da corrente rígida, nada acontece ainda. Depois eu pego esse frechal, os dois lados, que tem uma barra roscada aqui no final,
traciono esses frechaus e puxo essa terça até ficar retinha. Então vem uma carga aqui, ó, para esse nó aonde tem rigidez, tá? Vem carga aqui para o pilar. E aí quando eu puxo essa terça aqui para cima, a corrente rígida empurra essa terça aqui para cima, tá? Então ela é corrente rígida porque ela vai estar sendo submetida à compressão e precisa ter uma certa resistência. Aí eu monto essa terça, coloco essa corrente, traciono e puxo essa terça para cima e deixo ela retinha. E vou fazendo isso até lá embaixo. Beleza? Agora aqui, barra em curvatura, seleciona essas aqui e essas duas, travo, barra em curvatura lateral, seleciono essas aqui, essas duas e travo, barra. Opa, eu dei um redesenhar aqui sem querer. Deixa eu fazer de novo. Cara, eu nunca usei essa função. Não sei se redesenhar ele muda, ele volta. Não, não tem nada a ver. Ele só redesenha. Não sei para que serve essa função, para ser bem sincero. Redesenhar sem que se modifique o seu tamanho. Tá, barra flecha limite. Pega aqui, seleciona. A gente tem que definir para o software não reclamar. Coloca ele sobre 1 mesmo. Quanto menor o número que você dividir o comprimento, maior vai ser a flecha relativa máxima permitida. Então aí vai reduzir a chance do software reprovar essas peças aqui por causa de flecha. E elas têm um pouquinho de flecha por causa do peso próprio delas, né? Tá bom, vamos articular os extremos. Articular extremos, cadê? Aqui. Articula os extremos das correntes, sem esquecer nenhum, sem articular extremo errado aqui, cuidado para não articular da escora do beiral. Beleza, pronto. Agora ferramentas, copiar elementos, cria uma caixa de seleção da esquerda para a direita, pega esses dois aqui, botão do direito, daqui, para cá, para cá, para cá e para cá. Beleza. Terminamos. Vamos para a vista 3D, janela 3D. Agora é o seguinte, eu quero espelhar isso aqui para o outro lado. Mas para isso, eu quero deixar só a layer de corrente e frechal visível para selecionar toda de uma vez e aí espelhar. Só que aí eu vou precisar de uma linha de referência aqui para usar como para auxiliar no espelhamento. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou em ferramentas, gestão de layers, eu vou criar uma nova layer, é uma layer temporária, depois eu vou apagar, pode ser da cor preta, vou deixar ela ativa, aceitar, barra nova, eu vou fazer uma barra conectando aqui, ó, bem no centro desse banzo inferior, bem no centro, até o centro desse banzo inferior aqui do próximo pórtico. Eu vou girar um pouquinho para facilitar. Vou pegar aquele nó, até ele ficar visível aqui, ó, centro desse aqui. Tá, essa linha que eu vou usar para ajudar a espelhar. Agora eu vou em ferramentas, gestão de layers, eu vou deixar só a layer de corrente frechal visível e essa layer temporária. Aí vai ficar isso aqui, tá? Agora ferramentas, simetria de elementos no plano XY, aceitar. Cria uma caixa de seleção, seleciona todo mundo, deseleciona essa linha aqui que só vai ajudar a espelhar, deseleciona os nós também, ó. Botão direito e agora seleciona esse nó e esse nó, tá vendo? Por isso que foi criada essa linha, para ajudar a criar o plano de simetria. Daí pronto, já foi para lá. Agora é o seguinte, barra apagar, vamos apagar essa barra, não apaga os nós, porque esses nós aqui estão relacionados ao banzo inferior daqueles dois pórticos, senão vai dar problema. Barra apagar isso aqui. Ué. Ah tá, eu fui em agrupar.
barra apagar, cadê barra apagar? Aqui, apagar. Agora vamos deixar, bom, antes, gente, eu coloquei uma cantoneira aqui como corrente rígida, eu preciso atribuir o material certo para ela, porque aqui agora tá, vamos ver, ó, barra, descrever material, tá a 572,50, tem que colocar a 36, tá? Então, eu vou ter que selecionar todas essas cantoneiras. Eu vou colocar aqui numa vista aqui no plano XY. Então, ó, clica aqui, ó, e vai no XY. Aí vai facilitar eu selecionar essas cantoneiras, ó. Seleciona assim, ó. Cria uma caixa de seleção da direita para a esquerda e pega aqui, ó. Aí eu já pego essa e a lá de trás. Vai indo assim. Aí, ó, só para ver se tá lá atrás selecionado também, ó. Vem numa vista assim, ó. Tá vendo? Pegou as de trás também. Botão direito, selecionar material para a barra, deixa o A36. Agora essas aqui, ó, eu vou colocar uma vista de XY de cima e vou selecionando assim, ó, direita para esquerda, ó. Pega só as pontinhas dela e seleciona elas. Aí, pronto, botão direito, A36. Vista 3D. Vamos deixar as layers mostrando. Vamos deixar uma vista assim aí, ó. Pronto. Gente, o nosso galpão tá finalizado aqui nessas partes. Só falta fechar aqui a frente e atrás. Tá? Mas o resto tá tudo pronto. Tá todos os componentes. Tá? Então, tudo bem, foi a primeira vez que vocês ouviram, talvez, né? Tenha sido a primeira vez que vocês ouviram sobre as flybraces, banzo inferior, banzo superior, toda essa história, né? As terças de cobertura, de fechamento lateral, as correntes rígidas e flexíveis, a escória do beiral, tudo isso aqui vocês estão se familiarizando ainda, né? O contraventamento. Mas não se preocupem se vocês não se familiarizaram completamente ainda, porque a gente vai detalhar isso aqui ainda, né? Quando a gente estiver detalhando lá no teclado, a gente vai rever tudo isso aqui, tá? Então, aí vai reforçar mais ainda esses conceitos. E aí a gente, lá quando eu estiver detalhando, eu relembro para vocês para que serve a corrente, contraventamento, e enfim, tá? A gente vai praticando aí essas ideias, porque é muito importante, né? Que vocês entendam tudo isso aqui perfeitamente. Gente, depois eu vou dar uma revisada em algumas coisas aqui, ó. Tô vendo que tem tubo redondo com a 572,50. A gente precisa corrigir esses materiais, tá? Olha, talvez até essa flybrace aqui tá errada, ó, o material. Cantoneira. Assim, depois a gente tem que, no final, uma boa prática é gestão de layers. Aí deixa só uma layer, tipo pilar, só pilar a amostra e revisa tudo nele. Vê se está tudo certinho, comprimento de flambagem, material. Enfim, tem que dar uma revisada no final, tá? Bom, nesse vídeo era isso e nos vemos no próximo.